Moderna, digitalizada, comprometida com a produção de baixo carbono, integrada às cadeias internacionais de valor, moderna, digitalizada, comprometida com a produção de baixo carbono, integrada às cadeias internacionais de valor, dirigida por pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A indústria precisa de ambiente de negócios estimulante. A indústria precisa de crédito acessível a juros compatíveis. A indústria precisa de boa infraestrutura. A indústria precisa de sistema tributário simples e isonômico. A indústria precisa de menos burocracia e segurança jurídica. Indústria forte, país forte. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, é uma grande honra recebê-lo aqui no Dia da Indústria, juntamente com o nosso estimado vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Gostaria de cumprimentar o meu co-estaduano, querido amigo, presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. E aqui, presidente, eu gostaria de parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco por ter promovido, na última terça-feira, um encontro que, de fato, aqueles que tiveram a oportunidade de estar presentes, todos ficaram muito otimistas com o Brasil, tendo em vista a harmonia entre as duas casas legislativas e o Executivo, que estava lá representado pelo ministro Fernando Haddad, que eu cumprimento, e pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, que também cumprimento. Gostaria de cumprimentar a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o presidente do BNDES, que está comprometido em fazer com que o BNDES volte a ser o Banco do Desenvolvimento e o Banco da Indústria. Cumprimentar o meu querido amigo Robson Braga, presidente da CNI, cumprimentar a Júlia Dias Leite, diretora-presidente do SEBRE, cumprimentar o nosso parceiro, e nós temos trabalhado, presidente, em estudos muito bem embasados para que o Brasil alcance uma taxa de juros compatível com as atividades produtivas. O Isaac tem sido um grande companheiro através da FEBRABAN, temos estudos completos sobre isso, que justificam, vamos dizer, com algumas medidas que possam vir a ser tomadas, a redução não só da Selic, mas também dos spreads bancários. Cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes, prefeitos, os presidentes e delegados de sindicatos, vice-presidentes e diretores da Fiesp e do Ciesp, todos os presentes, senhoras e senhores, meu colega Rafael Servoni, presidente do Ciesp, e os senhores e senhoras da imprensa. Hoje de manhã, presidente, eu fiz uma fala voltada para a imprensa, pedindo aos profissionais da imprensa que estão aqui para abraçarem a causa da indústria e para levarem a notícia à sociedade da importância da indústria. Todos os países grandes do mundo ocidental que cresceram, se tornaram prósperos, distribuíram renda e, principalmente, criaram o principal tecido que fortalece a democracia, que é uma classe média forte, pujante, cresceram através de um processo de industrialização. O Brasil também, entre os anos 40 e 80 do século passado, nós ostentamos o maior crescimento mundial, puxados pela locomotiva que foi a indústria. A indústria brasileira, através das políticas que eram próprias para aquele momento, e ninguém pode criticar aquelas políticas que redundaram
no crescimento do Brasil, uma taxa média anual composta de 7,2%, que catapultou o Brasil para se colocar entre as 10 economias do mundo. E foi a indústria que puxou esse crescimento, alcançando quase 30% de participação no PIB. Infelizmente, nas últimas 4 décadas, com alguns anos de exceção, em parte no governo do senhor, a indústria encolheu, a indústria definhou e está hoje entre 11% e 12% do PIB. Não é à toa que o Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu 0,6% ao ano. Se tivéssemos crescido nas últimas 3 décadas a média do crescimento mundial, e eu aqui estou incluindo países desenvolvidos e ricos, e juntamente com os países em desenvolvimento, teríamos hoje, presidente, um PIB equivalente per capita, equivalente ao PIB de Portugal. Ou seja, seriam 22, 23 mil dólares per capita, e não este renda per capita de 9 mil dólares que nos aprisionou nesse patamar de um país de renda média, ou até de renda baixa, eu diria, tendo em vista que o PIB mundial tem crescido tanto. E isso tudo, infelizmente, é porque a indústria perdeu o dinamismo. E é preciso que a indústria recupere esse dinamismo, e é com grande satisfação que eu acho que cada um de nós que está aqui leu hoje o artigo assinado pelo senhor e pelo vice-presidente Alckmin, que foi publicado no Estado de São Paulo, um artigo que eu acho que cada um de nós assinaríamos embaixo se tivéssemos sido convidado a fazê-lo. Mas é preciso tornar o que está ali em prática. E eu acho que é o que estamos tratando hoje, neste Dia da Indústria, e eu acho que é o que o governo está dando demonstrações eloquentes de que quer transformar em prática, pelo fato de estar aqui representado pelo senhor, pelo ministro Alckmin, pelo ministro Haddad, pelo Aloysio Mercadante, pela ministra Esther, não é? E em conjunto com o Congresso Nacional, que assume a responsabilidade cívica de defender e votar as medidas mais importantes, a começar pelo arcabouço fiscal, que foi votado naquele mesmo dia do almoço na casa do presidente do Senado, a reforma tributária, que vai corrigir uma das maiores distorções que nós temos hoje, o Sistema Tributário Nacional de Impostos Indiretos. Ele pune não só a indústria, ele pune o crescimento nacional, ele está esgotado, ele precisa urgentemente ser modificado, e nada melhor do que o IVA, porque é um imposto adotado em 172 países no mundo, um IVA que trará a desoneração dos investimentos, um IVA que trará a desoneração das exportações, porque hoje, presidente, num produto industrial médio, na cadeia média, cadeias mais longas é mais do que isso, nós temos cerca de 9% de resíduos tributários em função dos sistemas de cumulatividade que perduram com o sistema de impostos indiretos e que seria eliminado com o IVA. Resolvido o arcabouço fiscal, resolvido a reforma tributária, resolvido um preço da economia que está colocado num patamar equivocado já há décadas, de novo com raras exceções, nesse período de 30 anos, a taxa de juros reais no Brasil sempre esteve num patamar muito superior à taxa de juros que prevalece nos países com os quais nós competimos. Eu diria que grande parte do trabalho para recuperar a indústria estará feito. Porque as políticas industriais são fundamentais, são super importantes, mas elas não conseguem superar o desalinhamento da macroeconomia nesses 3 preços fundamentais: câmbio, custo do dinheiro e tributos. O câmbio está ajustado, não podemos queixar, mas a reforma tributária, que corrigiria o problema fiscal brasileiro, o problema tributário brasileiro, que pune muito a produção, e os juros, que eu tenho a certeza que, com tudo que está acontecendo, só poderão cair e terão que cair rapidamente
até para não deixar envergonhado os membros do Copom, não é? Porque nesse patamar é absolutamente injustificado, e com o apoio à inovação, e aí, mais uma vez, o aplauso ao Congresso Nacional, que aprovou a TR para a inovação. E o presidente Aloysio hoje disse dos 20 bilhões que o BNDES terá ao longo dos próximos 4 anos, mais 20 bilhões da FINEP, que se somarão numa política de inovação brasileira, nós poderemos reindustrializar o Brasil. E isso é fundamental para fortalecermos de novo a classe média e termos segurança, inclusive, de que a nossa democracia estará forte e pujante. De maneira, presidente, que temos que acompanhar o que os países do mundo estão fazendo, do mundo ocidental. Eles mesmos se deram conta que a aplicação das políticas neoliberais por tempo demais corroeu o tecido social, destruiu a classe média europeia e norte-americana, e não é à toa que têm surgido experiências totalitárias nesse país, ou autoritárias, no mínimo, nesse país. E nós não podemos embarcar nessa canoa furada. Precisamos recuperar a indústria, recuperar o crescimento nacional para, inclusive, resolver os problemas sociais, recuperando o desenvolvimento, recriarmos a nossa classe média, que sempre foi pujante, que sempre foi forte, desde o crescimento que o Brasil experimentou naqueles 40 anos no século passado, e, com isso, colocarmos o Brasil de novo no patamar que nós podemos ter entre as 5, entre as 4 maiores economias do mundo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras neste artigo, muito obrigado pelas ações. Vamos colocar tudo isso em prática, que temos a certeza que o Brasil dará a resposta. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Cumprimento o presidente Lula, em seu nome, os demais membros do governo aqui presentes, presidente Alckmin, cumprimento Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, em nome dele, as lideranças empresariais aqui presentes, e o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em nome dele, a classe política aqui presente. Olha, não me cabe aqui acrescentar mais ao que foi dito pelo Josué. Josué apresentou aqui um plano de governo, que é o nosso plano de governo. Nós queremos apoiar a indústria, nós sabemos do papel da indústria para o desenvolvimento nacional. Todo o esforço que nós temos feito até aqui, Josué, para dar garantia de estabilidade para os indicadores macroeconômicos, que já respondem muito favoravelmente. Taxa de juro futura, infelizmente a presente ainda não, mas a futura já responde muito drasticamente às medidas que vêm sendo tomadas, 200 base points a menos nos últimos 2 meses, câmbio estável num patamar competitivo, taxas de crescimento desse ano já sendo revistas, inclusive pelo sistema financeiro. Isso nos dá garantia de que nós estamos no caminho certo, substituindo uma regra fiscal anacrônica por uma moderna, uma regra fiscal que atende aos interesses de um país em desenvolvimento, e endereçando uma reforma tributária que é mais moderna ainda, porque introduz no sistema tributário nacional um imposto de valor agregado que praticamente resolve uma boa parte dos vícios do atual sistema tributário, que, na minha opinião, é responsável, é o grande vilão pelas baixas taxas de crescimento da nossa produtividade. Não há como crescer a produtividade do Brasil com esse sistema tributário. Nós estamos maduros, conto com a concordância do presidente Pacheco, o Congresso está maduro, até porque trabalhou esse tema nas PECs 45 e 110, nas 2 casas, o Congresso está absolutamente maduro e a sociedade ansiosa para ver diante de si algo que dê segurança jurídica para os investidores, mas hoje eu diria que, tão importante quanto isso, segurança jurídica para a base fiscal do Estado.
a coisa se tornou tão monstruosa que até o Estado Nacional não sabe quanto pode arrecadar, porque a cada momento há uma decisão judicial que solapa a base fiscal do Estado e nos deixa em estado permanente de insegurança, quando o que nós queremos, na verdade, é ter uma regra estável, em que o Estado saiba quanto pode investir, quanto pode gastar, e os empresários saibam se planejar no médio e longo prazo, porque os investimentos hoje exigem um prazo de planejamento e de previsibilidade que o sistema tributário atual não consegue oferecer. Eu termino falando de um tema que me é caro, que é a educação. Estou aqui na presença também do meu sucessor, Aloysio Mercadante, que também conduziu o Ministério da Educação. Esse marco fiscal que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, sob a liderança de alguém que precisa ser citado também, que é o presidente Arthur Lira, ele garante o ano que vem a reposição de 100% da verba que foi desviada da educação para outros fins. E a educação, ela é... E eu diria que, se nós tivermos recursos para fazer os investimentos acontecerem, sobretudo as PPPs, que agora todas elas terão um aval do Tesouro Nacional, se nós tivermos recursos para voltar a educar o nosso povo, o senhor sabe que no seu governo foi o maior incremento de recursos para a educação pública da história do Brasil. E eu não estou falando da educação superior, que também foi um recorde, eu estou falando da educação básica. Está aí o Nordeste, que se valeu do Fundeb para aumentar os seus indicadores educacionais. Se nós dermos previsibilidade para os investidores no que diz respeito aos tributos devidos, se nós fizermos essa arrumação da casa ao tempo da transição ecológica que nós estamos alinhavando no governo federal, estimulando a reindustrialização a partir de uma perspectiva de futuro, que olhe para o fiscal, para o ambiental e para o social, eu não tenho certeza, presidente Josué, que nós vamos verificar que o Brasil vai voltar a crescer como cresceu, acima da média nacional, acima da média mundial, como aconteceu nos 8 anos da presidência, do presidente Lula. Durante 8 anos, nós crescemos uma média de 4,1% contra 2,5% da média mundial. Eu tenho absoluta convicção de que, se nós perseverarmos e não deixarmos que as disputas menores corroam a nossa capacidade de diálogo e a nossa capacidade de entrega, os 3 poderes harmonizados e a Fazenda harmonizada com o Banco Central, não queria deixar de citar essa exigência do momento, eu tenho certeza que nós vamos experimentar um ciclo de crescimento muito virtuoso no nosso país, com o apoio da indústria na linha de frente desse trabalho. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Eu saúdo de maneira muito especial toda a família Fiesp nesse Dia da Indústria, 25 de maio, na pessoa do meu conterrâneo e amigo Josué Gomes da Silva, que a preside. Saúdo Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Vice-Presidente da República, Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, os Ministros de Estado, Fernando Haddad, Esther Dweck, o senhor Presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, uma saudação muito especial a todas as senhoras, todos os senhores que compõem esta plateia e esse evento nesse Dia da Indústria, meu conterrâneo e amigo Robson Andrade, presidente da CNI. Eu gostaria, em nome do Congresso Nacional, em nome do Senado da República, nesse Dia da Indústria, fazer um reconhecimento público da importância desse segmento econômico para o desenvolvimento do Brasil, para a geração de divisas, para a geração de empregos, para a promoção do bem-estar social e da dignidade das pessoas, que são fundamentos da República Brasileira.
Tempos atrás, dias atrás, semanas, estive aqui na Fiesp, numa manhã, pudemos debater longamente os temas nacionais do passado, do presente e as perspectivas de futuro, quando fui recebido pelo Josué, e conversamos longamente com a diretoria, com os conselhos, com os demais segmentos da indústria, o prognóstico que nós temos para o Brasil e o compromisso do Congresso Nacional com as realizações que sirvam efetivamente para a evolução da nossa nação. Hoje nós temos uma oportunidade muito singular, num momento difícil que enfrentamos tempos atrás, de questionamentos democráticos, de uma notável polarização e radicalização, um momento de reconstrução, um momento de fato, criarmos um ambiente que seja um ambiente que interessa naquilo que eu tenho chamado da prateleira do que interessa para o Brasil, que é o do nosso desenvolvimento econômico, que é seguramente o pressuposto do desenvolvimento social e do desenvolvimento humano. Eu tenho pregado constantemente os nossos gestos e atos, especialmente nos últimos tempos, nos últimos dias, tem sido nesse sentido, de um alinhamento pacificador e de união nacional que é fundamental para que nós consigamos as nossas boas realizações. O alinhamento do parlamento brasileiro com o poder executivo, representado pelo seu chefe maior, o presidente Lula. Um alinhamento do poder legislativo e do poder executivo com o poder judiciário, com um respeito de separação de poderes, que são separados, mas devem conviver em harmonia. E dentro do Congresso Nacional também promovendo uma harmonia com a Câmara dos Deputados, a despeito das divergências, das diferenças de entendimento em relação, por vezes, a procedimentos e a mesmo méritos de matérias. Hoje nós temos um ambiente muito propício de harmonia e de união para fazermos aquilo que o Brasil precisa. Mas há algo que é fundamental nessa harmonia. Não basta a harmonia de Brasília, não basta a harmonia dos três poderes das instituições que o compõem. É fundamental, e não foi por outra razão que promovi nesta semana o encontro na residência oficial do Senado, é fundamental ouvir aqueles que desenvolvem, aqueles que produzem no Brasil. Sentamos numa mesma mesa, eu como presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o seu secretário executivo, Gabriel Galípolo, que em instantes será alçado ao cargo de diretor do Banco Central, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e segmentos do setor produtivo, da indústria, do agro, do setor de serviços, do setor de comunicação, da construção, para poder dialogarmos o Brasil. E há um entendimento uníssono, um entendimento único de que nós temos que nos dar as mãos para poder fazer o enfrentamento devido, para nos tornarmos uma grande nação. E esse entendimento eu quero aqui reproduzir, eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso que, ao longo de alguns anos, tem sido o de reformas importantes no Brasil, de realizações que foram feitas no Brasil e que nós queremos fazer mais ainda, manter aquelas que são importantes para o nosso país e poder avançar ainda mais com medidas que sirvam ao nosso país. Uma delas, de fato, o novo regime fiscal, apelidado de arcabouço fiscal, aprovado, uma lei complementar encaminhada pelo Executivo, aprovado esta semana na Câmara dos Deputados com uma ampla maioria e chegando agora ao Senado, será encaminhado para o rito próprio para que muito em breve, no decorrer do mês de junho, nós possamos entregar à sanção do senhor presidente da República um regime fiscal responsável que permitirá a contenção de despesas como expressão de responsabilidade fiscal, mas expressará também um desejo da sociedade brasileira, que é de ter investimentos em políticas públicas, investimentos em políticas sociais, para que a gente possa, inclusive, suprir as carências irremediáveis, imediatas, que a nossa sociedade, especialmente a camada mais pobre, tem. Paralelamente a isso, não há dúvida que a reforma mais desejada pela sociedade brasileira há décadas é a reforma tributária, a mudança do sistema de arrecadação brasileiro. Se perguntarmos aqui nessa plateia, todos aqui presentes, se o nosso sistema tributário é bom, seja de qual for o segmento, todos responderão que o nosso sistema tributário não é bom e que precisa ser mudado. Se esta é uma realidade nacional, nos incumbe como obrigação cívica no Congresso Nacional aprovarmos a reforma tributária para darmos um novo cenário para o nosso país. Esse compromisso nós temos, como tivemos
em outras reformas do passado, como a reforma da Previdência em 2019, como a reforma política em 2017, como os inúmeros marcos legislativos que fizemos, nós temos esse compromisso, como temos com o regime fiscal, a reforma tributária hoje na Câmara como casa iniciadora e logo mais, Deus queira, e os parlamentares também, no Senado Federal, para que possamos entregar isso à sociedade brasileira. E, juntamente com o Poder Executivo, um alinhamento em relação a projetos estruturantes que não signifiquem mais carga tributária, que não signifiquem criação de impostos, mas que se possa ampliar a base de cálculo, que se possa gerar fatos geradores, gerar riqueza. E o que eu quero dizer e invocar ao final dessa minha fala a todos os senhores, todas as senhoras, que nós estamos num momento em que nós temos a constatação de que a nossa democracia enfrentou momentos muito difíceis, mas saiu mais forte e está inabalada. Que nós temos hoje um ambiente de muito equilíbrio e de muito respeito recíproco entre os poderes e entre os membros desses poderes. Nós temos a iminência de reformas e de projetos que são estruturantes para o nosso país. O que nós nunca podemos perder, e eu invoco a cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui nesse dia 25 de maio, Dia da Indústria, é o otimismo e a esperança com o Brasil. Acreditem no Brasil, invistam no Brasil, deem o tempo necessário para a política do Brasil, para que nós possamos, juntos, realmente construir um ambiente que seja muito favorável e que possa corrigir as distorções crônicas que nós temos no Brasil, de combate à fome, de combate à miséria, à desigualdade, mas há um caminho para se chegar lá, na erradicação da fome, que eu sei que é o desejo mais genuíno e mais sincero do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e é o nosso desejo da política também, que é de corrigir e atender as pessoas que mais precisam. Mas há um caminho até lá que nós precisamos percorrer, que envolve previsibilidade, envolve segurança jurídica, envolve responsabilidade, envolve pregar a paz e a harmonia e, fundamentalmente, saber ouvir aqueles que estão no dia a dia. E esse dia aqui hoje, em que todos os personagens importantes da política aqui estão, como o presidente da República, o vice-presidente da República, ouvindo uma categoria e um segmento que é fundamental para o nosso desenvolvimento, que é a indústria, que já há muito tempo está sacrificada e que precisa de projetos muito consistentes para poder se reerguer para bem da nação. Parabéns à indústria brasileira, parabéns à Fiesp nesse dia 25 de maio. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O presidente é mais alto aqui. Quero cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra Esther Dweck, de Gestão, presidente da Fiesp, nosso anfitrião, Josué Gomes da Silva, presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, Rafael Servoni, presidente da Ciesp, saudar aqui todos os parlamentares, cumprimentando sempre o senador e deputado Eduardo Suplicy, os prefeitos, cumprimentando o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, uma saudação ao ministro Furlan, que está aqui também conosco, amigas e amigos. Hoje é dia da indústria, 25 de maio, mas mais do que dia da indústria, é dia do industrial. Então, quero lembrar, Josué, com carinho, de um grande brasileiro, homem do desenvolvimento, a vida inteira lutando, apaixonado pelo Brasil e com grande espírito público. Seu pai, José de Alencar. Nosso carinho. Depois, destacar que o presidente Lula começou o dia, hoje, da indústria e do industrial, ouvindo, conversando, numa reunião de trabalho pela manhã com a CNI, com industriais, com o setor produtivo de várias áreas e com trabalhadores, CUT, UGT, Força Sindical, inúmeras centrais,
É isso que o Brasil precisa: conversa, diálogo, entendimento, e termina o dia aqui nesse encontro da Fiesp, que foi um dia inteiro de trabalho, de palestras, de diálogo, de conversa, em busca das melhores soluções. E entendo que essa votação importante do novo regime fiscal já é um pouco dessa construção coletiva, Pacheco. Já é um pouco dessa construção coletiva, que eu acho que vai ocorrer também na reforma tributária. Eu estive na campanha ano passado, com o Haddad, numa indústria pequena, presidente, lá em Sumaré. Eram 50 colaboradores. Nós perguntamos o que precisa fazer para dobrar, melhorar o sistema tributário. No outro dia fomos a Bebedouro. Eram 350 colaboradores na indústria. A mesma pergunta foi feita: melhorar o sistema dos impostos. E depois, no ABC, mais de 1.000 colaboradores, a mesma coisa. Então, acho que a reforma tributária vai dar um salto de eficiência, redução de custo Brasil, simplificação, ajudar a exportação, enfim, dar um passo importante. O Josué lembrou bem: câmbio, juros e imposto. O câmbio está bom, né, competitivo. Os juros têm que cair. Aliás, eu estava lembrando agora à tarde, em 2020, a inflação era maior do que hoje. Agora acabou de ser publicado, 4,07%. E em queda, e nem entrou ainda combustível. Em 2020, era maior do que essa. E a taxa Selic era 2%. 2%. Como é que se pode explicar, com uma inflação até menor, você ter uma taxa Selic de 13,75%? E é evidente que isso prejudica a atividade econômica, ela segura a atividade econômica. Mas o regime fiscal vai ajudar e muito. Aliás, os juros futuros já estão em queda. E quero destacar aqui o BNDES, Aloysio, que hoje acabou de anunciar recursos importantes, e o BNDES tem agido de maneira inteligente. Ele está financiando mais barato sem o Tesouro, através de dólar, para quem exporta, que já está com hedge. Fez isso para a agricultura, ajudou muito o setor da agricultura, e agora para a indústria, 4 bilhões de reais para exportação e também em dólar, portanto, com um custo bem menor, e também para investimento. E 20 bilhões para inovação e digitalização. Nós podemos dar um grande salto aí na questão da digitalização, da modernização. E ainda mais 3,6 bilhões, que já anunciou também para a safrinha, e também mais recursos para as pequenas empresas. Quero aqui agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, presidente, porque a lei de garantias, ele já designou o relator na CAI, o senador Everton, e que deve rapidamente votar. Isso pode derrubar também, com a nova lei de garantias, o custo do crédito e ajudar muito na questão do custo do crédito. E eu acrescentaria aqui também que a gente deveria trabalhar para voltar ao CCR. Desde a década de 80, nós sempre tivemos o convênio de crédito recíproco. Se eu vendo 10 bilhões para a Colômbia, ela vende 8 para mim, eu tenho 18 bilhões hoje para financiar. Com o convênio de crédito recíproco, eu só tenho 2 bilhões para financiar. Os outros 8 é entre nós, na América Latina. E ainda poderemos ter os BRICS participando nesse pool de funding. Isso pode ajudar muito na questão do comércio exterior, especialmente aqui na nossa região. Mas quero deixar um grande abraço, a alegria de estarmos aqui juntos, e dizer que não tenho dúvida que nós vamos ter aí bons momentos, e a indústria é fundamental para a gente ter salários melhores, agregar valor e poder
avançar ainda mais. Quando vem a tosse, é sinal que está na hora de parar, né? Diz que o Antônio Carlos... Diz que o Antônio Carlos, não o Magalhães, mas o Andrada, foi presidente da Câmara, isso lá atrás, na Constituinte de 30, e ele era muito rigoroso com o horário. Então, ele passava do tempo, ele cortava. Quando o orador estava indo muito mal, estava muito ruim, ele dizia o tempo, o amigo, e cortava. Quando o orador estava indo muito bem, ele dizia o tempo, o inimigo, mas cortava também, né? Grande abraço. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não se assuste que eu não vou ler tudo isso aqui. Não se assuste porque se eu ler meu discurso, Josué, eu vou destoar de todas as pessoas que falaram aqui curto e rápido. Eu só queria primeiro começar lembrando a vocês duas coisas. Muitas vezes a gente levanta de manhã e a gente pensa que o mundo está acabando pelo tipo de notícia que você lê. E, de repente, você vai se inteirar realmente do que aconteceu. Não aconteceu as coisas graves que muitas vezes são divulgadas e deixam uma parte da sociedade em pânico. Eu fui para o Japão no final de semana participar do G7. Fizemos mais bilaterais num dia do que outro presidente fez em 4 anos. Conversamos com 10 países e 2 no sábado, 10 no domingo. A perspectiva com relação ao Brasil é muito maior do que aquela, Celso, que a gente teve no primeiro mandato. As pessoas estão depositando muita expectativa no Brasil, muita vontade de fazer reuniões empresariais. Eu acho que o ano que vem é sua vez de colocar, sabe, o Brasil embaixo do braço e sair pelo mundo vendendo os projetos que a gente tem na tentativa de construir parceria. Eu comecei falando da empresa porque eu cheguei da segunda-feira, não fui trabalhar. Fui trabalhar hoje. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente o assessor só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, Pacheco, é que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão, no Congresso Nacional, resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Nós já tivemos lições. E é importante a gente lembrar, por pior que seja a política, é nela e com ela que tem as soluções dos bons, dos grandes e dos pequenos problemas desse país. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que vocês devem ter visto notícias nos jornais, o Brasil quer ajudar a Argentina, o Brasil quer ajudar a Argentina, o Brasil... Nós queremos, na verdade, mais do que querer ajudar a Argentina, a gente quer ajudar os exportadores brasileiros que exportam para a Argentina. Esse é o dado concreto. A China colocou 30 bilhões de dólares à disposição da Argentina para que os argentinos possam comprar os seus produtos. E não adianta reclamar para mim, para dizer, olha, mas estamos comprando produto chinês e não o nosso. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer para dar garantia aos nossos exportadores. Essa é uma conversa que o Haddad
vai ter que fazer. Nós estamos conversando, inclusive, com os BRICS, para ver se os BRICS ajudam a gente a ajudar, porque interessa também garantir que o nosso mercado continue exportando bem e cada vez mais para a Argentina. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não voltaria a ser presidente da República do Brasil para ser menor do que eu fui em 2 mandatos. Não tenha ilusão. Eu votei para a presidência da República porque eu acredito que é possível a gente recuperar esse país. Esse país tem que voltar a crescer economicamente, o povo tem que voltar a comer 3 vezes por dia, o povo tem que voltar a estudar, nós precisamos fazer mais universidade, mais escolas técnicas, melhorar o ensino fundamental, e tudo isso o Haddad sabe. Eu não vejo como gasto, eu vejo como investimento necessário para que a gente possa ter competitividade a nível internacional. Isso é importante a gente ter claro, porque todo mundo aqui sabe, e às vezes a gente quer fingir que não sabe. Quando eu deixei a presidência em 2010, está aqui o presidente da CNI, ele sabe que a indústria automobilística brasileira tinha uma previsão de produzir 6 milhões de carros em 2015. Nós estamos em 2023, Suplicy, e a indústria automobilística brasileira acho que não está produzindo mais 2 milhões de carros. E nós sabemos que 60% dos carros vendidos no ano passado foram vendidos à vista, porque não tem política de crédito para financiar. E a classe média baixa não está comprando mais carro, porque um carro popular de R$90 mil não é mais popular, já é um carro de classe média. Então, é esse país que nós temos que consertar. Eu estava vendo um dado aqui, Haddad, em 2021, a indústria da construção gerou 377 bilhões de dólares em obras ou serviços na construção e também nas incorporações. Esse valor é 33% menor do que foi reajustado em 2014. 33% menor do que foi em 2014. Se a gente pegar a geração de emprego, é a mesma coisa. Se a gente pegar a massa salarial, é a mesma coisa. Então, o que é que nós temos que compreender? É que nós precisamos fazer uma política industrial, como diria o Celso Amorim, ativa e altiva, uma política industrial competitiva, moderna, que leve em conta os avanços tecnológicos, que leve em conta a necessidade dessa transição energética que tanto falamos, que leve em conta tudo que é novidade, mas que leve em conta que se o nosso querido Mário Henrique, o Roberto Silva, dizia que para ter um país forte é preciso ter indústria forte, é preciso saber que para ter um país forte, para ter indústria forte, é preciso ter trabalhadores fortes, ganhando um salário justo e podendo ser consumidor das coisas que ele produz. A terceira coisa que eu queria falar para vocês é que tem muita gente que fala em crescimento de política industrial, desenvolvimento industrial, e relega a um lugar muito secundário o agronegócio, a exportação de commodities. É importante saber que a gente quer que a indústria brasileira cresça, mas a gente quer que a nossa exportação de commodities continue crescendo. A gente quer que o nosso agronegócio continue crescendo, porque é importante a gente ter em conta que o Brasil precisa também de ser exportador cada vez mais de grãos, cada vez mais de carne, cada vez mais das coisas que nós sabemos produzir. E isso não atrapalha a indústria. Até porque, para o agronegócio ser mais produtivo, ser mais competitivo, vai ter que comprar mais máquinas, vai ter que ter mais acesso a ciência e tecnologia. É porque, às vezes, eu vejo as pessoas olhar com certo desprezo a questão da agricultura, do agronegócio, sem levar em conta quanto de tecnologia tem num grão de soja, quanto de investimento genético tem num frango, ou tem num boi que antigamente demorava 48 meses para matar e hoje se mata com 15 meses.
Então, é preciso que a gente tenha clareza que o Brasil precisa de tudo. E nós voltamos para fazer esse quase tudo, e nós só temos 1.200 dias de governo, Haddad. Pacheco, por favor, apresse as votações, porque o trem está apitando. Eu acho, Josué, primeiro, a minha alegria de você ser o presidente da Fiesp. Eu acho que a Fiesp, eu que conheci muitos presidentes da Fiesp, desde o primeiro, em 1975, até hoje, e eu posso te dizer uma coisa, a Fiesp precisava de um empresário do teu tipo. Um cara moderno, um cara corajoso, um cara que tem a vida dentro da empresa. Você herdou do teu pai a coisa mais sagrada, como tem que ter caráter. Então, eu acho que os empresários de São Paulo e os empresários brasileiros vão ganhar muito com a tua presidência. Eu não vou falar aqui da política de juros. Eu não vou falar, porque quando eu era presidente da República, que eu indicava o meu presidente do Banco Central, a Fiesp vivia toda a reunião do cupom, a Fiesp virava manchete de jornal criticando a política de juros. Toda. Então, veja, eu agora não indiquei o presidente do Banco Central, eu já fiz crítica. Mas nesse país, em que o mercado financeiro tomou conta no lugar da indústria, um presidente da República não pode nem criticar o presidente do Banco Central, que ele está influenciando na economia. E eu quero dizer aqui dentro da Fiesp, é uma excrescência, nos dias de hoje, a taxa de juros ser 13,75. É uma excrescência para esse país. O país não merece isso. Vocês estão lembrados, na crise de 2008, o papel que o BNDES assumiu na recuperação da economia desse país? Naquele período, enquanto o mundo desenvolvido, Josué, gerou 100 milhões de desempregados, esse país gerou 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Estou assinada a quantidade de bilhões de reais que o BNDES jogou na indústria, porque a gente sabia que era preciso salvar esse país. E a gente sabia que um banco público do tamanho do BNDES, um banco como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, sabe, tem que colocar dinheiro no mercado para o dinheiro girar. Como é que a gente vai fazer sobreviver o pequeno e médio empresário se não tiver crédito? Como é que o empresário vai poder chegar no BNDES e pagar 18% de juros para fazer o quê? Ele está, na verdade, comprando um atestado de óbito. Ele não está fazendo um empréstimo. E vocês tratem de ficar atentos, Josué. Tratem de ficar atentos. Nós estamos próximos a tentar começar a conversar com a União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia. É importante vocês saberem que uma das coisas mais importantes que eles querem de nós é que a gente ceda as compras governamentais. E nós não vamos ceder às compras governamentais, porque a gente vai matar a possibilidade do crescimento da pequena e média empresa brasileira. As compras governamentais é um instrumento de política industrial que a gente não vai abrir mão. A gente vai demorar um pouco mais para fazer o acordo, tudo bem. Mas da mesma forma que a França defende, sabe, de forma ardente, muito fervorosa, os seus produtos agrícolas, o seu vinho, nós vamos defender a nossa pequena indústria nessa negociação. Então, eu queria, companheiros e companheiros empresários, companheiras e companheiros empresários, eu só queria que vocês ficassem atentos ao seguinte: nós não temos o direito de errar. Eu vou dizer a mesma frase que eu dizia em 2003. Nós não temos o direito de errar. Qualquer um pode errar nesse país. Nós não vamos errar, porque nós vamos fazer tudo o que tiver que ser feito. Porque, na nossa opinião, o povo pobre, que muitas vezes é tratado com desprezo, é, na verdade, um grande ativo desse país. E que, se ele estiver comendo, se vestindo, estudando, ele vai virar a pequena classe média ou a classe média baixa, que vai virar o grande consumidor desse país. Eu só queria pedir para vocês, ajudem-nos a ajudar vocês. Porque se vocês crescerem, o país cresce, o trabalhador cresce e nós
venceremos. Muito obrigado.